Sua paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu estou numa tremedeira desde que começou o culto. A presença do Senhor é forte neste lugar. Aleluia. Eu consigo perceber, assim como nós somos fortes, mas continue adorando, porque Deus se faz presente. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és digno, tu dá honra, tu dá glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos abrir o tema da campanha. Depois vou ministrar onde o Senhor colocou no meu coração. E muitas das vezes não entendemos o propósito quando Deus nos dá uma palavra, mas sim o propósito hoje aqui. Vamos lá então, Mateus 17. Aleluia, Jesus. 17, versículo 20. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos ler. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos então abrir agora a palavra do Senhor colocou no meu coração, no livro de Daniel, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 3. Vou ler só o versículo 17. E eu peço que a igreja leia com fé. Oh, glória, aleluia. Profetizando sobre a sua vida. Porque não há outro Deus senão nosso Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Lê novamente com a voz profética que Deus te deu nesta noite. 1, 2, 3. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. As palmas para vocês, pastor. Ela vai estar ministrando no domingo. Aleluia. Ela vai estar ministrando no domingo, só que eu tive imprevisto por conta do trabalho, então não pude estar ministrando. Mas aí o pastor Eduardo ministrou no domingo. Vou estar aqui construindo tudo que o Senhor confiou no meu coração para estar ministrando esta palavra. Irmãos, essa campanha, quando é colocado no coração da nossa bispa, no coração dos pastores, não é por acaso. É para que nós permanecemos, para trabalhar aquilo que muitas das vezes, às vezes está faltando, às vezes está pequeno, como um grão de mostarda. Só baixa um pouquinho o fundo, por favor. E eu digo que a verdadeira fé, ela não é apenas acreditar que Deus pode, mas a fé é permanecer fiel quando Deus decide fazer de outra maneira. Você não pode estar entendendo o propósito que você chegou aqui hoje. Você pode ter entrado e falar: Senhor, é mais um culto. Senhor, é a última vez. Se o Senhor não falar comigo, mas o Senhor te trouxe aqui e falou: não para não. Levanta e anda, porque é grande a tua caminhada. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Somente irmãos. Então, oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Então, eles foram a maior prova, quem dirá uma das provas mais delicadas que eles tiveram que passar. Aleluia, Jesus. Só um momentinho aqui, deu um erro aqui. Aleluia. Glória a Deus.
Como eu disse, acerca da fé, Jesus ali dá o exemplo do grão de mostarda. Aqui está o grão de mostarda. Pode parecer pequeno aos teus olhos, mas se você está com o tamanho da fé desse grão de mostarda, você considera que você tem fé. Porque se você entrou aqui por essas portas nesta noite, é porque você tem fé ainda. Fé naquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Então, a fé, ela não é simplesmente dizer, Deus vai fazer aquilo que eu quero. A fé é dizer, eu sei que Deus pode. Eu sei que Deus sabe. E eu confio em Deus que sabe. E continuarei sendo fiel, mesmo quando não entender o que Ele está dizendo. Aqui, nós sabemos, nós conhecemos essa história muito forte para nós, muito conhecida. Daniel apresenta nesse livro três jovens, diante da maior prova. Quem dirá ser a maior prova da vida dele? O que nós entendemos aqui o contexto? Nessa época, quem estava reinando era o rei Nabucodonosor. E ele emitiu um decreto no capítulo anterior que adorasse a sua imagem. E quem não obedecesse seria lançado na mesma hora na fornalha. Lá no versículo 5 ele diz: só restou para esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma escolha. Qual era a escolha? Adorar essa estátua ou permanecer fiel a Deus. A idolatria normalmente, irmãos, para quem ela começa com pequenas coisas, pequenos detalhes. A idolatria ela começa. É só para você se curvar. Apenas se curve. Começa com pequenos detalhes. Todo mundo está fazendo, então se curve também. Mas a quem ou a que você está se curvando nesta noite? É uma pergunta que eu já inicio. E quem é o Deus do Senhor que poderá salvar? E ele, o inimigo, muitas das vezes, ele quer nos afrontar. Ele saber que o Deus que nós servimos não tem o poder. O Deus que nós servimos, muitas das vezes, ele coloca vozes estranhas na nossa vida, falar que não vai dar certo, falar que ele poderá nos salvar agora diante dessa situação, mas eles preferiram escolher a Deus. Você preferiu escolher a Deus, está aqui nesta noite. E se considere bem-aventurado nesta noite por você estar aqui. Então, mais adiante ele diz, ele responde para o rei: não necessitamos de te responder sobre esse assunto, porque quando eu sei a quem está depositada a minha fé, eu não procuro argumentos para escapar da prova, mas permaneço dentro dela. Porque quando eu confio no chamado, quando eu confio no Deus que eu sirvo, eu não paro para ficar ouvindo a voz do adversário, mas eu permaneço fiel até o fim, mesmo diante de uma fornalha, mesmo diante de uma montanha, assim como essa passagem do tema, que estava uma montanha diante da pessoa, e ela declarar: montanha, mova-se daqui para pular. Então, a fidelidade não é fazer o que todos fazem, como ele diz no versículo 17. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar da fornalha ardente. Observe o que ele diz. Deus pode. Deus, Ele pode. Repita comigo. Deus pode. Deus pode. Só Ele pode. Só Ele pode. Esse é o primeiro ponto, irmãos, da dimensão da fé. Eles não duvidaram. Eles criaram que Deus tem o todo o poder. Todo o poder de livrar da fornalha, de livrar da morte, derrubar o rei Nabucodonosor. E essa é a fé do grão de mostarda. O Deus que pode mover, através da minha fé, aquilo que parece impossível. Segundo ponto, ele diz: existe uma fé mais profunda. Aleluia, Jesus. Quando ele diz aqui: eu não preciso me defender, pois sei o nosso Deus a quem adoramos. Versículo 17. Quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E nessa versão ele diz, mais adiante, no próximo versículo, ele diz assim: presta atenção,
Esse e se não quer dizer que eles estavam com dúvida, mas eles estavam afirmando. E se não, fique sabendo, amigo, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. É você ter essa fé, essa maturidade de você crer que Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar de maneira que esperamos, continuaremos sendo fiéis a Ele, continuaremos servindo a Ele, porque quando Ele não atender no momento que eu quero, eu vou continuar confiando nele. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Eu creio, e você crê também, porque o Deus continua sendo Deus, independente da situação. Se Ele fazer milagre, se acontecer a cura, se acontecer a libertação, e o dia que não acontecer, eu tenho que permanecer crendo, porque o Deus que fez lá no passado é o mesmo Deus que faz presente aqui hoje. Aleluia! Aleluia, Jesus. Sabe, porque a fé, ela não negocia seus princípios. Eles poderiam ter pensado, vamos nos curvar. É algo exterior, mas dentro do coração, eu estou continuando a servir a Deus. Não é? De aparência. É aquela fé de aparência. É só apenas me curvar diante de uma imagem. Mas ó, o Senhor sabe, no meu coração, eu estou servindo a Ti. Mas a fé, ela não é pela metade. A fé, ela tem que ser completa e 100% a Deus que você serve em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer uma fidelidade completa, igreja. Não é 50%, não é 80%, não é 99%. É 100% fiel a Deus. Aleluia. E fazendo um paralelo entre Mateus, com o tema da campanha, e Daniel, o grande mostrado, ele fala de uma fé que enfrenta o impossível. Lá em Mateus 17 ele fala, Jesus fala do mover das montanhas. E Daniel, os três enfrentam uma situação humanamente impossível. Está diante deles uma fornalha. Existem momentos na nossa vida que Deus permite que enfrentaremos aquilo e não conseguimos resolver pela nossa própria força. Mas tem algo necessário a dizer. A fé, ela não elimina a prova. Ela não elimina a fornalha. Ela não elimina você da dor. Ela não elimina você de passar por situações que você tem que passar. Porque Ele diz que nós pertencemos a este mundo. Mas o mundo não tem que pertencer a nós. Nós somos aqui apenas passageiros. Mas enquanto estivermos aqui, eu vou continuar crendo naquele que me chamou para continuar e fazer a boa obra. Aleluia! Então, é importante perceber, a fé deles não impediu que eles fossem lançados na fornalha. E ainda mais ele diz, é de propósito isso, quer dizer que vocês não vão me adorar essa imagem? Peraí, acenda 7 vezes mais. O inimigo é audacioso às vezes, né? Acenda, pode acender 7 vezes mais. Eu quero ver agora eles me adorar. O inimigo pode colocar, até colocar na sua cabeça nessa noite. Vou acender, vou aumentar a prova, mas agora ela para. Agora ela vai desistir. Mas caiu por terra todo espírito de desistência nesta noite. A fornalha, ela pode ter acendido 7 vezes mais. A luta pode ter aumentado. Mas a finalidade tem que aumentar mais e mais para você pensar na sua voz, em nome de Jesus. Sabe por que ter fé significa que a fornalha, tudo que o inimigo coloca na tua mente, a fornalha não terá a palavra final, mas será a última palavra que sai da boca de Deus, que tem o poder de dar um basta na situação. Só que mesmo assim, Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai caminhar junto com você. Deus pode nos livrar da fornalha ou nos sustentar dentro dela. Você pode pensar que está sozinho, o Senhor, e agora? Está diante de mim uma fornalha, está diante de mim uma prova tão grande, está diante de mim uma montanha que eu olhar para ela humanamente nos meus olhos. O que eu vou declarar para essa montanha? Move-se daqui para lá. Mas ó, se tiveres fé, no tamanho do Deus de mostrar, tudo será possível. Prosseguindo, ele diz, Deus, Ele não abandona. Então,
Aleluia, Jesus. E no 25, né, Daniel, ele diz: ele não pode livrar da fornalha, mas ele sustenta dentro dela. Aí ele diz assim, no versículo 25: foram lançados, amarrados, além de serem lançados, eles foram amarrados dentro da fornalha, lançados dentro. E a Bíblia diz que só nos soldados de chegarem perto já foram mortos, somente pelas labaredas, mas eles foram lançados dentro. E aí vai acontecer o sobrenatural, quando ele diz: peraí, você observou? Foram lançados reis lá dentro. O rei Nabucodonosor fica espantado. Peraí, você viu que foi lançado 3? Mas eu porém vejo 4. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Deus não abandona aquele que permanece fiel. Aleluia! Aleluia, Jesus. Peraí. Estão amarrados? Não. Estão soltos. Sabe por quê? A fornalha queimou as cordas, mas não queimou quem estava lá dentro. E que o Senhor dizia para mim no meu coração nesta manhã: que aquilo que te prende, Deus quer soltar hoje. Você pode ter sido lançado, amarrado, amordaçado, mas você vai sair daqui nesta noite livre. Glória a Deus! Aleluia! Aquilo que te prende nesta noite, seja você adorar Ele, seja aquilo que está te prendendo uma situação tão forte, tão grande, mas maior é o nosso Deus, maior que está aqui nesta noite. Sabe por quê? A fé não coloca Deus debaixo da vontade humana, pelo contrário, a fé coloca o ser humano debaixo da vontade de Deus. Eles podiam muitas das vezes ter declarado ali, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria dizer para eles: Deus, Ele tem a obrigação de me livrar disso. Não. Eles disseram: Ele pode nos livrar, mas se não fizer, continuaremos sendo fiéis. É você ser submisso, está submisso à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, seja feita a minha e a tua vontade. É a oração que nós fazemos. Muitas das vezes não percebemos. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. Aleluia! Essa é a fé centrada em Deus, não na circunstância, não na prova, não na fornalha e não na montanha. Essa fé que produz a confiança, a obediência e a perseverança. Aleluia, Jesus. Vou ver aqui. E a fé, a fornalha não criou a fé daqueles homens, mas a fornalha revelou a fé que eles já possuíam. Deus permite as situações, não para destruir ou matar a nossa fé, mas para revelar o que tem dentro do seu coração. E a permissão dele, Deus permite que sonda nossos corações, como foi dito esta noite aqui. Mas Ele quer moldar, Ele quer fazer você ser moldado por Ele. Não para te destruir, não para te ver prostrado. Mas Ele fala: todo joelho se dobrará perante a mim, não imagem nenhuma, mas perante a mim. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então o fogo pode revelar aquilo que realmente existe dentro de nós. Que é muito fácil, na facilidade, muitos dizer: eu confio em Deus. Olha, manda para mim que eu consigo. Mas a pergunta é: continuaremos confiando quando a resposta demorar? Quando a porta se fechar? Quando a dor bater? Quando o luto chegar? Será que eu vou estar com a mesma fé que eu estou ali no momento de adoração? Um adorador de verdade louve em meio à tempestade. Ele pode entrar na fornalha, mas ele continua adorando. Aleluia!
17, a fé ela enfrenta montanhas. E Daniel é a fé que enfrenta a fornalha. A montanha ela representa aquilo que parece impossível de remover nos nossos olhos humanos. Mas a fornalha representa aquilo que parece impossível de suportar. A fornalha pode estar 7 vezes, 14, 20 vezes mais alta. Mas o Deus que está aqui nessa noite é muito maior do que você. É a certeza que continua sendo homem, continua sendo uma só. Deus, Ele pode. Deus, Ele pode. Mas mesmo se Ele não me livrar no momento que eu quero, não trazer a bênção no momento que eu preciso, não me socorrer no momento que eu estou angustiado, querendo para que Ele me atenda ontem, Deus continua sendo Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus, porque Deus pode. Só Ele pode. Qual a montanha que está diante de você nesta noite? Qual é a barreira que está te impedindo de enxergar a grandeza do Deus que você serve? Qual é a montanha que está? É as situações, os problemas? É a opressão? Eu cheguei aqui, começou o culto, eu comecei a sentir uma falta de ar tão grande, eu comentei até com o operador Júlio, que eu não estava conseguindo puxar o ar, de tão pesado que estava. Mas o inimigo, que muitas das vezes é o perigo, calar a tua voz. Mas nessa noite você vai sair daqui falando, eu preciso calar todas as vozes. Aleluia. A situação que você não consegue resolver, você está no caminho certo. Leve isso a Deus. Mas também olha no seu íntimo. Presta atenção, querido. Senhor, eu creio que Tu podes mudar a minha situação. Mas se a resposta não vier como eu quero, eu continuarei firme em Ti. Nós precisamos, meu Senhor, amadurecer a nossa fé, amadurecer a nossa vida espiritual com Ele, amadurecer a nossa intimidade com Ele, porque nós estamos aqui, nós oramos, intercedendo pela vida de vocês, mas nós temos que fazer a nossa parte de continuar buscando, independente da prova, independente da situação. Eu vou ajuntar a minha oração com a do meu irmão. E juntos vamos continuar adorando a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Deus não fez o que esperava, por isso eu vou desistir. Mas não. O espírito de desistência ele tem que cair por terra e ele já caiu em nome de Jesus. A fé ela não depende de resultados. É você saber que Deus pode, mas mesmo que não faça como eu espero, continuar aí firme, continuar buscando, continuar firme com os pés na rocha, que é Cristo, continuar firme com os pés dentro da igreja, continuar firme na presença dEle, porque só Ele pode. Tu podes, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas confundem tudo posso fazer que está tudo bem? Não, eu posso passar com Ele, qualquer situação. Porém, recebo graça. Aleluia, Jesus. A graça favor e merecida. Eu vi esses dias que, nas minhas aulas, que nem a graça, ela é de graça. Existe um sacrifício. Foi um alto preço pago pela minha vida e pela sua vida. E muitas das vezes não damos valor por esse preço alto. Mas mesmo assim, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Por mim e por você. Muitas das vezes não temos, muitas das vezes não acreditamos. Entramos aqui e saímos da mesma forma. Mas o Senhor está dizendo assim, filho, eu te amo. Você não tem dimensão do quanto que eu te amo. E é por isso que eu fiz esse sacrifício. Entreguei o meu filho pela sua vida. Por você estar aqui nesta noite. Então, traga à memória tudo que Deus já fez pela sua vida. Traga à memória tudo que Ele já te livrou. Traga à memória aquilo que aconteceu, aquilo que você poderia ter esperado e não aconteceu. Mas é um livramento que muitas das vezes nós não percebemos.
São em pequenas coisas que nós temos que ser gratos. Nós temos esse copo aqui com água, muitas das vezes não damos valor. Então, Senhor, eu tenho água para beber, eu tenho ar nos meus pulmões. E agora agradecendo, Senhor, muito obrigado por permitir mais um dia de fôlego de vida, por abrir os meus olhos e falar assim: eu não sairei se a tua presença não for comigo. Não olhe para o problema, mas olhe para a grandeza do seu Deus. Aleluia. 28 mil diz. Aleluia. 28 ele nos diz: não olhe para o problema, mas olhe para a grandeza de Deus. Então ele saiu passeando os quatro dentro da fornalha, porque tudo que prendia ele foi solto pelo fogo. Tudo que está te prendendo, ou aliás, o que já te prendia, neste momento caiu por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele tem que reconhecer, Nabucodonosor teve que reconhecer que o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Pois não há outro Deus que possa salvar como ele. O inimigo querendo lançar eles no fogo, na fornalha, mas ele mesmo, quem teve que se prostrar à grandeza do seu Deus, foi Nabucodonosor. Até que um dia duvidou da sua fé. Até aquele dia que alguém falou mal de você. Quem vai ter que se curvar diante da grandeza do Deus que você serve terá que reconhecer que aquele que está com você permite você passar pela água. Permite você passar pela água, mas não se afoga. Permite você passar pelo rio, mas não se submerge. Permite você passar pelo fogo, mas não deixa você se queimar. Permite você passar pela chama, mas a chama não vai arder sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e foste preciosa aos meus olhos, filho. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia! E aí, essa semana, Salmos 13 falou muito comigo, eu trouxe aqui na quarta-feira também. Davi era segundo o coração de Deus. Mas ele chegou num ponto que ele falou: Senhor, até quando o Senhor vai virar o rosto para mim? Mas quem é esse? Davi, segundo o coração de Deus, aí face a face com Deus, ele questionou. Ele passou por várias situações, mas ele também foi ser humano, que nem eu e você. Vamos passar por questionamentos, mas ele vai dizer lá no versículo 5 e 6: portanto, eu me lembro de como o Senhor foi bom para mim, e mesmo assim, diante dessa situação, eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te adorando. Só vou ficar nas minhas palavras, só vou ler um versículo aqui. Aleluia. Ele diz aqui: eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Então não adore a Deus pelo que Ele pode fazer, adore porque Ele é. Aleluia! Nesta noite, uma voz profética que você tem, e eu convido a igreja a se colocar de pé e vamos fazer mais uma oração nesta noite. Eu quero que você repita comigo essa voz profética que Deus te deu. E toda uma oração contrária, toda oração contrária, nesse momento caia por terra e siga diante do trono. Vamos orar, igreja. Vamos passar do horário, mas quero que você feche seus olhos nesta noite e repita comigo: Senhor, Senhor, nosso Deus, a quem nós servimos, eu creio que tu podes, só Deus pode, nos livrar, nos curar, nos libertar, nos restaurar, mudar o cenário, abrir a porta, fazer o impossível, mas mesmo antes
do milagre acontecer, acima de tudo, o Senhor continua sendo digno da minha adoração, do meu louvor, da minha confiança. Senhor, me ajude a permanecer fiel. Fortaleça minha fé. Dia após dia. De que meus lábios possa sair palavras de gratidão. Não de murmuração. Não de dúvida. Que a minha mente possa ser blindada. O capacete da salvação. Que o meu coração possa ser blindado. Com o escudo da fé. E que eu possa sair. Daqui hoje. Declarando que só tu podes. Só Ele pode. Só o Senhor pode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As palmas do Senhor.